Bom dia a todos, vocês estão me ouvindo? Daqui a pouco a gente já vai dar início ao nosso webinar. Eu queria saber se está todo mundo me ouvindo. Só com o OK eu já consigo ver aqui se vocês estão me ouvindo bem. Alguns aí já estão me respondendo, OK, beleza. O áudio tá bom para vocês? Estão me ouvindo? Legal, bom dia. Bom dia a todos. Aqueles que ainda não se identificaram, eu peço a gentileza de poder se identificar. Isso vai facilitar depois para vocês, porque esse material vai ser gravado e vai ser enviado para cada um de vocês, tá? Então, se houver a identificação, é melhor para a gente poder estar enviando esse material para vocês. Então, por gentileza, aquele que ainda não se identificou, peço a gentileza aí, por favor, de se identificar, que facilita para vocês. Legal, o áudio tá bom. O vídeo, vocês estão vendo a tela aí do webinar, parâmetros e habilitações, também tá ok. Legal, ok. Obrigado aí pela resposta de vocês. É importante para a gente poder não ter problemas. A gente já vai começar. Falta aí 2 minutinhos, o pessoal tá chegando. Temos aí, vamos começar na hora, né? Certinho, para dar aquele tempo certinho para o pessoal tá chegando aí. Obrigado aí. Tem gente que não está me ouvindo, dá uma olhada aí no microfone de vocês, porque a maioria já está me respondendo que está me ouvindo. Dá uma olhada na configuração da máquina de vocês, se está ligado o microfone, porque a maioria está todo mundo me ouvindo. Todos aqui, a maioria já está me dando ok. Bom dia, testando o microfone. Beleza? Peço para vocês aí, gente, o microfone de vocês não precisa abrir, tá? Deixa o microfone de vocês desligado. Por enquanto, só o meu microfone ligado mesmo. É melhor até para na dinâmica, né? Para o pessoal não ficar ouvindo outros tipos de barulhos. Então, deixa o microfone de vocês desligado, peço por favor isso. Tem um pessoal ainda que não se identificou, só pedindo para, por gentileza, se identificar, porque esse material, voltando a falar, vai ser gravado, ele está sendo gravado e vai ser enviado para vocês, tá, o material. E o pessoal que não se identificou, peço por gentileza para se identificar, para que a gente possa estar enviando esse material para vocês de uma forma mais fácil, tá? Pode ser só o primeiro nome e o e-mail, tá legal? Tem um pessoal aí que entrou na sala, tá entrando na sala e não identificou o nome lá no início, tá? O pessoal já tem o nome identificado aqui. Na hora que vocês se logaram, ele pede um nome para vocês lá. E aí só basta colocar o primeiro nome e eu já consigo ver aqui quem é. Algumas pessoas não colocaram o nome, tá aguardando para colocar, tá? Legal. Todos estão me ouvindo? Tá todo mundo em bom áudio? Vamos começar aí então o nosso bate-papo de hoje. A maioria já respondeu que ok. Eu vou dar finalizando aqui o bate-papo por enquanto, tá? Que a maioria já me deu um ok. Já são 10 horas, vamos começar pontualmente, porque eu sei que o tempo de vocês é curto. É uma certa correria, né? Então eu vou estar começando o nosso bate-papo e webinar de hoje, tá ok? Obrigado aí por enquanto aí pela colaboração de vocês. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar início ao nosso webinar aí, da escala urbana, com foco nos parâmetros e habilitações do funcionário. Quero, primeiramente, agradecer a participação de todos vocês aí, que realmente é muito importante essa participação para que esse projeto dê continuidade, né? Eu sei que o tempo de vocês é bastante corrido e conseguir um tempinho para estar participando aqui, isso realmente é de grande valia e muito importante para a gente, tá? Muito obrigado aí, eu espero que ao final eu consiga passar pelo menos um pouco desse meu conhecimento para vocês, tá? Que agregue valores, agregue conhecimento de vocês. Esse é o meu objetivo de hoje do nosso bate-papo aqui. Eu espero que eu consiga alcançar esse objetivo. Tá legal?
Me apresentando, meu nome é Amaury Lima, eu sou analista de negócios da BGM Rodotec aqui na unidade de São Paulo, tá legal? Eu atuo no setor de atendimento, na equipe do planejamento operacional. Estou aqui para passar para vocês uma funcionalidade, né, uma rotina do módulo de escala urbana. A gente vai falar de uma tela chamada de parâmetros e habilitações do funcionário, tá legal? Eu queria deixar bem claro para vocês que essa rotina de parâmetros e habilitações do funcionário, hoje a gente vai falar do módulo de escala urbana, tá? Por que eu estou ressaltando isso? No Globus, a gente tem duas escalas, que é a escala urbana e a escala rodoviária, tá legal? E ambos os módulos existem essa rotina e essa parametrização de funcionários e habilitações. Hoje nós vamos focar na escala urbana, tá bom? Por quê? São operações diferentes, tá legal? Então, a parametrização e habilitação para a escala urbana ela é um pouco diferente da parametrização e habilitação da escala rodoviária. Tá? Eu acredito que futuramente a gente volta a conversar, bater um papo novamente com outro webinar, e aí sim falando de parâmetros e habilitações da escala rodoviária. Tá legal? Eu queria deixar essa observação aí, para que não tenha nenhuma dúvida com relação a essa nossa rotina. Tá legal? Como que vai funcionar a nossa dinâmica de hoje, né? Como que a gente vai fazer o nosso bate-papo? Eu vou estar mostrando para vocês a tela, a funcionalidade, a rotina, o que cada aba representa e qual é a função de cada uma, tá legal? Eu não vou abrir o bate-papo por enquanto, para que a gente não se interrompa no meio da explicação, eu acho que não fica legal. Eu acho que a melhor dinâmica, eu passo toda a tela, toda a funcionalidade dela, tá legal? E aí eu peço a vocês que vocês, durante a explicação, vocês vão anotando as eventuais dúvidas de vocês, deixem anotadas as dúvidas de vocês. Ao final, quando eu terminar de explicar toda a rotina, aí sim eu vou abrir o bate-papo, abro aí um tempinho para a gente poder conversar um pouco e tirar as dúvidas de vocês, tá legal? Aí vocês deixem anotado aí, a gente conversa no bate-papo e na medida do possível eu vou respondendo a cada pergunta de vocês, tá bom? Eu acho mais interessante dessa forma, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, né? Então eu acho que fica mais dinâmico dessa forma, tá ok? Então, no final, eu abro o bate-papo e cada um faz a pergunta aí, conforme for, eu vou lendo as perguntas e vou respondendo. Tá legal? Então, vamos lá. Falando sobre parâmetros e habilitações do funcionário, vou falar um pouco da tela, vou falar sobre qual que é a intenção da tela, né? Qual que é a função dessa tela. Então, aqui, eu só coloquei um pouco da teoria da tela, do que significa, o que é parâmetro e habilitação do funcionário. Essa é uma rotina do módulo, especificamente, a gente está falando sobre escala urbana. É um processo que é responsável pela habilitação dos funcionários nesse módulo, bem como as suas folgas, as permissões, substituições de trabalho nas férias, horários disponíveis, linhas, tipos de frota que podem ser autorizados para o trabalho. Tá? Essa parametrização é de extrema importância, pois além de bloquear o uso do funcionário no módulo, que se ele não tiver parametrizado, dará ao escalante os alertas necessários para que possa alocar os funcionários onde estão aptos a trabalhar. Bastante gente pode estar conhecendo essa tela, tá? A gente pode só estar agregando a essas pessoas. E é uma tela muito importante, posso dizer que é uma tela até uma das telas uma tela importante e principalmente uma tela obrigatória, vamos dizer assim, tá? Então, vocês estão vendo aí o módulo de escala, tá? Escala urbana. A tela, ela fica em funcionários, parâmetros e habilitações, tá?
essa é a rotina. Vocês podem entrar por aqui, ou existem alguns atalhos aqui em forma de ícone, que o nosso parâmetros e habilitações, ele fica aqui onde tem essas duas carinhas aqui, tá legal? Vocês podem entrar aqui. E o que é parâmetros e habilitações? Como funciona o processo, né? Por exemplo, gente, é uma dúvida que muita gente tem. Na empresa, ele é registrado na empresa, ele passa a ser funcionário ativo na empresa, né? Ele está cadastrado no módulo folha de pagamento, tá legal? Então, o funcionário, ele é registrado, ele está passando a ser admitido para a empresa. Então, no módulo folha de pagamento, esse funcionário vai ser registrado. Porém, a empresa, ela não contrata apenas motoristas e cobradores, né? Ela contrata N funções, vários tipos de funções. Ela contrata mecânicos, pessoal da administração, fiscalização, tem até pessoal da limpeza, enfim, N funções. Então, como que o sistema do módulo de escala urbana vai separar esse pessoal? Ou seja, eu como usuário da escala, eu não preciso estar montando uma escala de funcionários da mecânica, por exemplo. Eu só preciso da parte operacional, eu só preciso de motoristas, cobradores e fiscalização. Então, o que a gente criou? Existe uma tela, essa tela que a gente vai falar hoje é sobre a parâmetros e habilitações de funcionário, onde o usuário, o escalante, ele parametriza e habilita o funcionário para o módulo de escala urbana. Ou seja, ele prepara esse funcionário, essa é a primeira etapa após o cadastro do funcionário na folha de pagamento, essa é a primeira etapa que o escalante faz para que ele possa alocar o funcionário, tá? Então, nesse momento, ele faz um filtro desses funcionários, né, de quem ele vai realmente controlar na escala, e ele habilita esse funcionário na escala, dizendo qual é o turno que ele vai trabalhar, ou seja, qual o período que ele vai trabalhar, qual é a linha que ele pode ou não trabalhar, que tipo de frota esse funcionário pode pegar em serviço, né? Enfim, a gente vai falar de cada aba dessa daqui, eu vou falar pausadamente, tá? De cada aba dessa, de cada rotina e cada funcionalidade dessa aba. Mas essa é a principal funcionalidade da tela, tá? Esse é o objetivo da parâmetros e habilitações. Então, muita gente, eu sou do suporte do atendimento, muita gente liga dizendo que não está conseguindo escalar um funcionário, porque ele dá uma mensagem de que o funcionário não está cadastrado, e aí a primeira coisa que o usuário falou, não, mas ele está cadastrado. Né? Realmente ele está cadastrado na empresa, tá? Ele é funcionário da empresa, está ativo, porém ele não foi habilitado para a escala ainda. Que é isso que a gente vai fazer aqui. Tá legal? Então essa é a primeira etapa após o cadastro do funcionário na folha de pagamento. Tá legal? Então entrou no menu parâmetros e habilitações do funcionário, vocês colocam a empresa e filial de cada um aí do funcionário, tá legal? Vamos selecionar aqui na chapa, abrindo a tela de pesquisa de funcionários, falando um pouco aqui dessa tela, vocês vão ver que tem as abas chapa, registro, nome, função, a situação do funcionário, ou seja, se o funcionário tiver com a situação de status A está ativo, ele está afastado e dele está desligado, ok? E aí eu tenho essa aba aqui, ó, cadastrado, sim ou não. O que isso significa? Falando de parametrização do funcionário, quando ele estiver com o status de não, significa que ele não está cadastrado para a escala, ou seja, cadastrado para a escala. Ele está cadastrado no Globus, na folha de pagamento, mas aqui no módulo de escala ele não está cadastrado. Então, são esses funcionários que a gente precisa parametrizar e habilitar. Tá legal? Esses que já estão com sim, a gente já habilitou, já parametrizou ele. Tá legal? Então, vou pegar de exemplo aqui um dos funcionários que não está cadastrado, como, por exemplo, aqui, esse funcionário 177, o Alberto Francisco, ele é motorista de micro-ônibus, ele é funcionário da empresa, está ativo na folha de pagamento, mas eu não parametrizei ele.
Então, se eu fosse tentar escalar o Alberto, 177 na escala, o sistema não ia permitir, porque dizer que esse funcionário não estava cadastrado. Tá legal? A gente basta selecionar o funcionário aqui, dando um Enter ou dando 2 cliques. Ele vai aparecer aqui algumas informações na tela, tá? Algumas coisas nessa tela são apenas informativos, tá ok? Como, por exemplo, o vencimento da CNH. É um cadastro que o próprio folha de pagamento faz. A função dele, a empresa e filial que este funcionário está cadastrado, tá? Ele pode ser funcionário cadastrado numa outra empresa e filial. Aqui mostra a empresa 1 e filial 1, ok? Esse funcionário está ativo, conforme mostrou lá. E ele aqui está dizendo, olha, não parametrizado, tá? A foto dele aí. E aí, o que que acontece? Eu preciso, para que esse funcionário passe a trabalhar na escala, ou passe a se mostrar na escala, eu vou parametrizar ele. Eu tenho aqui, ó, vocês podem observar que eu tenho 5 abas aqui. A parâmetros, a aba linha, a aba tipos de frota, a aba de férias e dados gerais. A primeira aba aqui de parâmetros, eu informo nesta aba aqui, primeiramente, qual é o turno que esse funcionário vai trabalhar. Então, o escalante define se ele é um funcionário que só pode trabalhar de manhã ou um funcionário que só pode trabalhar à tarde. Enfim, que turno esse funcionário pode trabalhar. Tá? Uma observação importante, tanto turnos quanto disponibilidade, tá? A aba de linha, tipos de frota, a gente vai falar também, o sistema não bloqueia o funcionário, tá? Ele apenas te ajuda dando um alerta de que você habilitou o funcionário, ou parametrizou o funcionário de uma forma e, de repente, está colocando ele de uma outra forma. Por exemplo, se eu habilitar este funcionário aqui, o Alberto, ele trabalhando como primeiro turno, ele trabalha no primeiro turno, existe um cadastro na escala onde eu defino de que horas a que horas é primeiro turno, de que horas a que horas é segundo turno e assim por diante. Se eu, por acaso, escalar esse funcionário num turno diferente do que eu parametrizei, o sistema vai emitir um alerta avisando que esse funcionário ele não pertence a esse turno, se você deseja ou não continuar a escalar ele. Então, é apenas um alerta que o sistema te passa, né, para ajudar você a não colocar o funcionário, de repente, num turno onde ele não pode trabalhar. Tá legal? Então, parametrizou aqui o turno. Uma vez, gente, parametrizado apenas o turno e gravado, esse funcionário já passa a existir no módulo de escala, tá? Ele já passa a ser habilitado ao módulo de escala. Eu não preciso necessariamente passar por todas as habilitações para que ele possa existir no módulo. Basta apenas colocar o turno e gravar, ele está parametrizado. Porém, o ideal é que a gente faça complete toda a parametrização e habilitação do funcionário, tá legal? Então, aqui, turnos, eu coloco para que período ele trabalha. Disponibilidade de horário. Se esse funcionário ele só pode trabalhar de um determinado horário, existe essa rotina, eu habilito aqui um exemplo, por exemplo, esse funcionário ele só pode trabalhar no horário entre 8 horas e 13 horas. Porque ele tem um curso, porque ele tem alguma coisa que ele não possa, que impeça ele de trabalhar fora desse horário. E aí, novamente, o sistema não vai bloquear, ele vai alertar. Tá legal? Então, se eu, por acaso, escalar esse funcionário com um horário diferente de 8 horas a 13 horas, o sistema vai me alertar dizendo que ele não tem disponibilidade para esse horário que eu estou colocando, e se eu desejo, mesmo assim, escalar ele sim ou não. Se ele tiver disponibilidade integral, ou seja, eu posso colocar ele em qualquer horário, ele não tem uma disponibilidade certa de horário, eu posso deixar o horário aqui, então, 0000, que o sistema não vai alertar, você pode alocar ele em qualquer dos horários. Legal? Essa atividade aqui, funcionário ativo, não se preocupem, porque isso aqui é automático, tá legal? Muita gente pergunta como faz para habilitar esse funcionário ativo. Não é necessário, a partir do momento que eu gravo ele, o funcionário passa a ser ativo para a escala e isso é automático, tá bom? Tenho duas opções aqui, que chama-se funcionário folguista e trabalha com cobrador, tá?
São duas regrinhas que são específicas. Funcionário folguista, eu acredito que a grande maioria deva saber do que se trata. Folguista é aquele funcionário que vai cobrir a folga de um outro funcionário, né? Então, lá na escala padrão, eu defino que eu tenho um funcionário que ele é o efetivo, ele é o efetivo da escala, digamos que ele é o dono ali da escala, e quando esse funcionário efetivo tiver de folga, eu preciso colocar um outro funcionário no lugar dele. Esse outro funcionário, o sistema faz automaticamente, quando eu digo que o funcionário ele é um funcionário folguista. Tá? Detalhe muito importante. Uma vez definido que o funcionário é folguista, se o módulo estiver parametrizado para trabalhar apenas com funcionários efetivos no seu campo e folguista no seu campo, se o funcionário estiver parametrizado como folguista, eu não vou conseguir colocar este funcionário no campo de efetivo. Tá? O sistema vai dar um alerta, na verdade ele vai bloquear e vai avisar, olha, este funcionário ele é folguista e não efetivo. Você está colocando alguém que cobre folga no lugar do efetivo. Ele não deixa. Porém, isso é um parâmetro que pode ser habilitado para que, mesmo sendo funcionário folguista, eu possa colocar ele, escalar ele no lugar do efetivo e vice-versa, o efetivo no lugar do folguista. Tá bom? Isso é um parâmetro. Bom, uma outra opção que eu tenho ainda nessa aba de parâmetros é trabalha com cobrador. O que isso significa? Em algumas empresas, a operação, o motorista ele não trabalha sozinho. Tá? Eu não posso escalar o funcionário, o motorista, sem que tenha um cobrador juntamente com ele. Tá? Então, quando eu marco esse parâmetro aqui, trabalha com cobrador, toda vez que eu escalar esse funcionário 177 na escala padrão ou na escala diária, e no campo de cobrador tiver falta ao alocar o funcionário, o sistema vai me alertar, avisando que esse funcionário não trabalha sem o cobrador. Eu preciso colocar um cobrador junto a ele para que funcione. Tá? Então, são para aquelas operações onde um motorista necessariamente tem que ter um cobrador trabalhando com ele. Tá legal? São opções, não preciso marcar, eu marco se eu quiser, da forma que vocês acharem que a operação vai ser atendida ou não. Aqui embaixo, nós vamos falar aqui sobre folgas. Isso sim é importante. É nessa aba e é nessa tela de parâmetros e habilitações onde eu defino a folga do funcionário. Qual é a sequência de folgas que ele vai ter naquele mês. Tá legal? Existe um cadastro de sequência de folga, tem um atalho aqui em cima de sequência de folga, tá legal? Eu não vou me aprofundar muito sobre esse cadastro de sequência de folga, a gente vai falar disso numa outra oportunidade, tá legal? Mas existem N sequências de folga com vários tipos de folga, que são folga rodízio, folga 5x1, tem folga fixa, tem folga alternado, tem vários tipos de folga, então é onde eu crio uma sequência baseado nessa regra do tipo de folga, e para cada sequência do funcionário, para cada sequência criada, eu associo aqui para o funcionário que folga ele vai ter, ou seja, que folga que o sistema tem que respeitar. Tá legal? Então, como funciona? Eu coloco aqui a data de vigência, eu já tenho uma sequência de folga criada, ok? Então, vocês colocam a data de vigência, ou seja, a partir de que dia que eu gerar a escala, esse funcionário terá que ter essa sequência de folga para ser seguida. Tá legal? Então, por exemplo, eu tenho um calendário aqui do lado, de julho de 2017, onde eu vou ter aqui, onde tiver de azul marcado, é o dia da folga padrão, ou seja, é o dia onde a sequência de folga foi cadastrada. Tá legal? E de vermelho, novas folgas, porque existe uma rotina, uma funcionalidade no módulo, onde eu posso também, além das folgas que ele tem padrão, adicionar novas folgas, colocar folgas extras, né? Vamos dizer assim. Tá legal? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a partir do dia 1º de 2017, esse funcionário ele vai respeitar uma folga de fixo todo sábado.
ok? Quando eu adiciono a folga aqui embaixo, então vocês colocam a data, a sequência e adiciona, ele vai para o histórico de folgas, tá? Então, a todo momento, toda vez que eu colocar uma sequência de folga nova com uma data de vigência nova, para respeitar que a partir daquela data ali eu passo a ser uma sequência de folga, ele vai ter um histórico de folgas aqui para me mostrar qual era a sequência de folga naquele período que ele estava. Então, ele estava na sequência de folga fixo sábado. Quando eu gravar essa sequência de folga criada, ele vai passar a ficar aqui nos dias de sábado aqui de azulzinho, significando que esse funcionário vai estar de folga todos os sábados fixos. Tá legal? Então, toda vez que eu quiser trocar a folga desse funcionário, eu venho aqui, digo a partir de que dia essa folga vai ser trocada, coloco uma nova data de vigência, informo uma nova sequência para ele, adiciono, essa data vai para cá para que fique no histórico dele, gravei, quando eu gerar a escala a partir dessa data aqui, esse funcionário passa a respeitar essa folga aqui, tá ok? Então essa primeira aba aqui, ela é importante porque eu defino período, disponibilidade de horários, eu tenho algumas opções aqui e posso definir a folga desse funcionário, tá? Então, é aqui que eu defino a folga do funcionário, tá legal? A partir de uma sequência de folgas, ok? A próxima aba é a aba de linha. A aba é bem simples, tá? A funcionalidade dela é muito simples. Vai mostrar todas as linhas disponíveis que o escalante tem para que possa alocar o funcionário. E aqui a pergunta é, qual dessas linhas aqui do meu lado esquerdo eu posso habilitar, ou seja, que o Alberto pode trabalhar, onde eu posso alocar ele, ok? Então, se eu falar que a linha 14, 14.0, 14.2, ele pode trabalhar, ou seja, ele está habilitado a trabalhar, basta eu selecionar aqui, vocês podem selecionar, segurar o mouse e arrastar, ele vai selecionando, tá? Clico em agrupar, e aí eu estou falando que essas linhas aqui está habilitada para esse funcionário trabalhar. Ah, significa se eu colocar ele em alguma dessas linhas aqui, o sistema não vai permitir? Não. Ele apenas vai alertar de que esse funcionário não está habilitado a trabalhar nessa linha, tá? É uma rotina que o sistema passa a ter para vocês, para que ajude a não colocar o funcionário, de repente, numa linha em que ele não poderia estar trabalhando. Tá legal? Eu tenho a opção de escolher por linha ou por grupo de linhas, que já está criado lá atrás, um cadastro lá atrás. Eu defini que no grupo suburbano, eu tenho, por exemplo, algumas linhas que já estão aqui associadas a alguns grupos suburbanos. Então, para mim não ter que ficar procurando aqui a linha que pertence a esse grupo, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, eu posso ir no grupo de linhas, que já está amarrado aqui, essas linhas aqui do suburbano, e definir todas as linhas que são desse grupo aqui, esse funcionário pode trabalhar. Tá legal? A regra é a mesma para a aba tipos de frota, tá legal? Esse cadastro, ele vem do módulo de frota do Globus. Lá no cadastro do veículo, existe uma aba onde informa que tipo de frota cada veículo pertence. E aí aqui o escalante pode falar que este funcionário, por exemplo, que é de micro-ônibus, ele pode trabalhar, por exemplo, somente no tipo de frota micro-ônibus urbano ou micro-ônibus escolar, por exemplo. A mesma regra para linha, tá legal? Vai bloquear? Não. Se eu, por acaso, escalar ele em um veículo que está numa frota que não está disponível para ele, o sistema vai alertar, avisar ele que ele não está habilitado a pegar esse tipo de veículo, ok? Apenas esses dois. Então, linha e tipo de frota, ele vai apenas alertar. Tranquilo? A próxima aba aqui é uma das abas, eu particularmente considero uma das abas até mais importantes desse parâmetro de habilitações de funcionário, que é a aba de férias. Por quê? Acontece muito do usuário
Quando o funcionário entra de férias, onde o funcionário está escalado, na escala padrão, retirar o funcionário lá e escalar o funcionário que a gente chama de ferista, né, que vai cobrir as férias. Então, ele vai lá, retira, coloca o funcionário que vai cobrir durante o período de férias, gera a escala, e aí, quando for no retorno de férias desse funcionário, no mês seguinte, ele tem um trabalho de ter que ir lá na escala padrão, né, e voltar o funcionário que era da escala anteriormente, né? Retira o ferista e novamente escala o cara de férias que é efetivo da linha. Muito mais trabalhoso, né? Não é dessa forma que se trabalha, né? Não é esse o processo correto. Qual que é o processo correto? Eu vou estar pegando um funcionário aqui de férias, se eu encontro um aqui, eu acho que esse aqui deve ter alguma coisa, ele já está parametrizado, ó. Ele tem inclusive o histórico de folgas, tá vendo? Aqui, ó, ele tem o histórico de folgas, ele atualmente está na sequência 41, que é um alternado de 3 domingos e um sábado. Ele está de azul aqui, ó, de acordo com que essa sequência foi cadastrada. Legal? Ele está habilitado para essas linhas aqui e ele pode trabalhar com esses tipos de frota aqui. Férias. Aqui está o período de férias, tá? Quem cadastra esse período de férias, pessoal, é o pessoal da folha de pagamento, tá bom? Essa informação ela vem automática aqui a partir do momento que lá no cadastro de folha de pagamento cadastra-se o período de férias do funcionário, então essa informação automaticamente vem para cá, tá bom? E aí a gente tem duas possibilidades aqui, né? São duas opções. O funcionário, ele pode trabalhar nas férias, tá? Ou o funcionário vai gozar as férias todas e eu preciso colocar alguém para cobrir ele. Para que eu não tenha aqui na escala padrão retirar o funcionário que está efetivo de férias e colocar um ferista cobrindo, que daria muito mais trabalho, é a partir dessa aba de férias que eu faço isso, tá? Então, como que funciona? O período de férias desse funcionário é 13/3/2007 até 1/4/2007. Vou pegar ela como exemplo, tá ok? Então, primeira opção, se o funcionário, digamos que esse funcionário Adelir Bernardo, durante esse período de férias, ele vá trabalhar, tá ok? Então, são duas opções, trabalha ou ele vai tirar as férias. Então, digamos que esse funcionário ele vá trabalhar. Onde que eu digo que esse funcionário está autorizado a trabalhar na escala? Porque se eu não fizer esse processo aqui, se eu for tentar alocar o funcionário de férias, o sistema, nesse caso, não vai só alertar, ele vai bloquear. Tá? Ele não deixa o funcionário trabalhando nas férias se eu não habilitar ele aqui. Ok? Então, como é que eu faço? Eu defino aqui, ó, período trabalhado. Qual é o período que esse funcionário vai trabalhar? Ele vai trabalhar todas as férias dele, ele vai trabalhar só final de semana, ou só durante a semana, enfim. Eu defino aqui, por exemplo, ele vai trabalhar do dia 13/3, do início das férias dele, por exemplo, e vai trabalhar até o final do mês, por exemplo. Só a partir desse dia ele não vai mais. E aí, aqui que está o segredo. Funcionário substituto. Ele pede a chapa do funcionário substituto. Se este funcionário, o Adelir Bernardo, vai trabalhar, ou seja, nesse período não vai ter ninguém para cobrir ele, é ele mesmo que vai trabalhar, basta, pessoal, dar uma seta para baixo, tá? No funcionário substituto. Eu não abro a tela de pesquisa para procurar o funcionário. Eu coloco uma seta para baixo. O cursor vai para aqui para o adicionar e eu adiciono aqui, ó, o período fica aqui embaixo aqui como histórico. E vocês notam que o funcionário substituto não tem ninguém. Isso é uma habilitação que você está fazendo para que esse funcionário, durante esse período das férias dele, eu possa alocar esse funcionário e escalar ele. Então, essa é a habilitação do funcionário nas férias, tá? Acostuma muito do pessoal ir direto na escala padrão e não é necessário, tá? O processo correto das férias, autorizar os funcionários a trabalhar, é por aqui, tá ok? E depois do período de 30/3/2007 em diante, aí eu posso, por exemplo, informar que no dia 31/3, a partir do dia 31/3 até o final das férias dele, 17,
Aí sim, eu quero colocar alguém substituindo esse funcionário. Aí eu posso abrir a tela de pesquisa e procurar o funcionário aqui, que vai ser o nosso funcionário ferista, que vai cobrir esse funcionário. Sistema leitor que ele já tem uma escala padrão, se eu desejo continuar, tá? A gente está usando uma base de testes aqui, provavelmente esse funcionário que eu estou colocando, ele já estava alocado, mas como é para teste, eu vou dizer que sim, tá? No caso de vocês, vão estar colocando alguém que não tenha a escala padrão. E adiciono, e ele aparece, né? Então, que interessante, eu tenho esse funcionário, ele de férias, do dia 13 do 3 até 3 do 3, esse funcionário, ele vai trabalhar na escala dele, tá? Então, quando eu gerar a escala, o sistema não vai retirar ele da escala, sempre vai manter ele lá, na escala dele, ok? E quando terminar esse período, no dia 31 do 3, a partir do dia 31 do 3, quem vai substituir ele agora vai ser o Antunes que vai trabalhar nele. Então, automaticamente, o sistema já vai alocar esse funcionário Antunes na escala do Adeli. Tá legal? Uma dica importante para vocês aí, para que isso aqui dê certo e não falhe na escala de vocês, tá bom? O Antunes de Lima aqui, que vai ser o ferista, importante vocês verem aqui o Adeli, qual é a folga que ele vai ter, em que sequência de folga ele vai ter no mês onde ele vai estar de férias. E aí, a dica é que o Antunes tenha a mesma sequência de folga do Adeli, tá? Ou seja, a mesma coisa, os mesmos dias de folga que o Adeli vai ter, o Antunes também vai ter, para que aí não tenha problemas no caso do ferista, do folguista, perdão. Tá? Então, era como se o Adeli estivesse trabalhando, mas eu tenho o Antunes, mas o Antunes ele está substituindo o Adeli, inclusive nas mesmas datas da folga. Tá bom? É uma dica que eu passo para vocês aí, porque se o Antunes estiver com data de folga diferente do Adeli, você vai ter problemas na sua escala lá. Né? No dia da folga, que seria a folga do Adeli, o Antunes, na verdade, não estaria de folga, estaria alocado, e aí o sistema não iria cobrir com folguista e ia ficar sobrando algum funcionário lá. Ou, no dia da folga do Antunes, não ia ter folguista para cobrir. É só uma dica para vocês aí, tá legal? Bom, essa aba é bem importante, então espero que vocês tenham entendido. Aqui é apenas um histórico, tá, do período de férias dele, espero que tenham bem entendido. A gente vai tirar dúvidas se vocês tiverem referente a isso. E essa aba dados gerais, pessoal, é só uma aba informativa, tá? É apenas informativo. Ele traz para vocês aqui o afastamento, uma informação do afastamento do funcionário. Importante, existem dois tipos de afastamento no Globos, que é o afastamento oficial, aquele afastamento da folha de pagamento, que é licença paternidade, maternidade, atestado, isso é um afastamento oficial. E existe uma rotina no módulo de escala urbana, que são os afastamentos que eu posso fazer para a escala. Tá? O escalante tem uma rotina que ele pode estar afastando o funcionário por um determinado motivo, e pode estar substituindo esse funcionário por algum motivo. É esse afastamento da escala, deixando bem claro, que é o afastamento da escala, que vai aparecer para vocês aqui como informativo, tá? Então, por exemplo, esse funcionário ele foi afastado por um motivo de licença, dia 14 a 20 do 7, um total de 7 dias, ok? Isso foi criado um afastamento aqui na escala para ele, e aqui nessa aba dados gerais, apenas me mostra, dá apenas a informação que ele foi afastado aqui. Teve esse afastamento. Ok? Então foram essas abas aí, são todas as abas que foram apresentadas. Ok? Tem uma segunda opção aqui, esse resgata informações anteriores, para que serve? Na aba de linha e a aba tipos de frota, se vocês tiverem mais de um funcionário que eu tenho a mesma parametrização para a linha e a mesma parametrização para o tipo de frota, para que eu não tenha aqui, quando eu entrar no próximo funcionário que eu vou parametrizar e habilitar, eu tenha que colocar essas mesmas linhas aqui e esses mesmos tipos de frota,
Se vocês deixarem marcada essa opção resgata informações anteriores, o próximo funcionário que eu entrar aqui, ele já vai estar com essa linha, essas linhas aqui, e esses tipos de frota associados, tá ok? Aba parâmetros, férias, isso não vai estar porque isso é específico para cada funcionário, tá? Ele não vai estar porque eu posso definir datas de vigências diferentes, eu posso estar com sequências diferentes, então, para que não repita, isso aqui fique repetido, ou o turno fique repetido, o parâmetros ele vem zerado, mas linha e tipo de frota ele já vem cadastrado, digamos assim, para o próximo funcionário, tá? É só uma ajudinha aí que o sistema dá para vocês, para que eu não tenha que ficar escolhendo novamente as mesmas linhas que o funcionário anterior e tipo de frota eu fiz para eles, tá legal? Aqui a gente tem um atalho do localizador de funcionários, que vocês podem estar localizando onde esse funcionário está na escala diária ou na escala padrão. Aqui escala a ser substituída pelo substituto de férias. Então, se esse funcionário que você estiver localizando for um ferista, vai trazer aqui embaixo a informação de quem é que ele está substituindo de férias. Tá ok? É apenas um localizador. Eu tenho um atalho aqui desse localizador, ele tem um atalho da sequência de folga, que se eu não tiver uma sequência de folga criada, eu posso, por exemplo, gerar essa sequência de folga a partir desse cadastro aqui, que a gente deve conversar ou falar sobre esse assunto mais aprofundadamente numa outra oportunidade. Tá legal? Bom, pessoal, então essa é a tela de parâmetros e habilitações, é uma tela importante, é uma tela onde você necessariamente é obrigatório fazer, tá? O funcionário ele tem que estar parametrizado, senão ele não vai aparecer na escala. Tá? O pessoal tem bastante dúvidas quanto a isso com relação ao funcionário ser cadastrado na empresa e ser cadastrado na escala. Tá? É aqui que eu defino se eu vou controlar ou não. Tá? Então, eu posso ter funcionários que ele é ativo para a empresa, mas eu não vou precisar fazer controle, eu não vou precisar fazer a escala dele. Então, eu só parametrizo e habilito aquele que eu vou controlar. Tá bom? Bastou gravar. E esse funcionário já está ativo para a escala no módulo de escala, tá bom? Espero que eu não tenha passado rápido demais, mas agora é o momento de vocês estarem tirando as dúvidas. Fiquem à vontade para retirar as dúvidas. Eu vou abrir o chat aqui de vocês aqui e conforme dentro do possível eu vou dando a lida nas perguntas aqui e vou respondendo. Eu prefiro particularmente estar respondendo até por áudio mesmo, acho que fica mais rápido e mais dinâmico, tá? Do que pelo chat, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros e eu espero estar sanando a dúvida de vocês aqui. Então eu vou abrir o chat aqui de vocês, fiquem à vontade para, se alguém tiver uma dúvida, para estar fazendo a dúvida, eu vou estar lendo aqui em voz alta e a gente vai tirando a dúvida. Se alguém não tiver dúvida, foi claro o suficiente para que essa tela possa ser utilizada, a gente dá como encerrado o nosso bate-papo do nosso webinar aí, tá ok? Fiquem à vontade, se alguém tiver dúvida, fiquem à vontade, o chat está aberto aí. Aqui é o bate-papo. Alguém tem alguma dúvida? Eu agradeço aí, já tem gente tá agradecendo aqui. Eu que agradeço pela atenção de vocês, tá? Peço desculpas por alguma irregularidade. Eu que agradeço. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, agradeço aí pela... Vai, escreve. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo aqui, ele perguntou como marca a folga extra, né? Que fica em vermelho ali na legenda. Conforme eu falei aqui, a gente tem aqui a folga padrão, que está de azulzinho aqui, de acordo com a sequência de folga, certo? E eu tenho de novas folgas aqui. Existe uma rotina, pessoal, onde eu defino, onde eu posso colocar a folga extra do funcionário, tá? Não fica nessa mesma tela aqui, tá? Não é clicando aqui no dia aqui que ele vai ficar de vermelho, tá? Eu vou mostrar rápido, não vou mostrar como funciona a tela, só vou dizer onde fica para poder responder o nosso amigo aqui, tá bom?
Aqui no funcionários aqui eu tenho uma rotina chamada folgas adicionais e substituição, tá legal? Aqui eu tenho 3 funcionalidades, que é adicionar folga, substituir uma folga por outra e retirar aqueles dias de folga de sequência, tá bom? Eu informo o motivo, clico aqui, sim, eu coloco clicando na data onde ele quer, e gravei, ele vai ter uma nova folga. Então, além daquela folga padrão de azul, ele vai ter uma nova folga. A partir do momento que eu criei, que eu cadastrei aqui, ficou de vermelho e gravei, quando eu voltar na tela de parâmetros e habilitações do funcionário, ele vai estar de vermelho aqui, mostrando que aquela folga foi uma folga adicionada, tá legal? Espero que tenha sanado a dúvida aí. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, tem um pessoal respondendo, perguntando mais alguma coisa aqui. Pessoal aqui, uma pergunta aqui também interessante, por que não dão continuidade no sistema de folgas ao longo dos anos após a virada do ano? A sequência de folga, pessoal, é criada apenas para 12 meses, porque tem empresas que não trabalham com continuando aquela sequência de folga, tá? Então, a sequência de folga ela vai do período de 1 ano, porque no próximo ano, aquela folga que era utilizada para a empresa, ela pode não estar mais funcionando. Por exemplo, a empresa trabalhava com folga 5 por 1, e aí agora não vai mais usar a folga 5 por 1, vai usar um outro tipo de folga. Se a sequência for criada para 2, 3 anos, você perde aquela sequência de folga, tá? Não vai servir para nada. Tá bom? Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aqui. Tem relatório, se existe algum relatório que traz o histórico da sequência de folga? Não, tem relatório que mostra qual a sequência de folga que está cadastrada para cada funcionário, tá legal? Como marcar folga extra, nós já conversamos. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma dúvida aqui. Onde não vamos escalar, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui bastante interessante, tá, pessoal? Eu acho válido para estar passando para vocês aqui. O nosso amigo perguntou assim, tem como eu escalar 2 feristas para tirar as férias de um funcionário? Ele até colocou um exemplo aqui. O funcionário 317 sai de férias no dia 3/7 até 1/8. Tem como escalar um ferista do dia 3/7 a 14/7 e um outro ferista do dia 15/7 a 1/8? Perfeito. É uma boa pergunta. Tem sim, tá? Vamos voltar aqui na nossa tela aqui. Vou pegar o funcionário aqui, o Adeli, de volta. Como que funciona, como que você teria que fazer para funcionar isso aí. Aqui no período de férias, todos os cliques aqui, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu defino o período trabalhado e quem vai ser substituído, tá legal? Então, por exemplo, eu posso dizer que do dia 13/3/2017 até o dia 20/3/2017, por exemplo, quem vai cobrir vai ser o 511, tá? Então, eu adiciono aqui. Só que do dia 21/3/2017, e aí, pessoal, vocês podem até colocar um dia, tá? Não precisa ser necessariamente um período. Eu posso dizer que, especificamente, só nesse dia 21/3, o Ednei ele não pode cobrir esse funcionário de férias por algum motivo. Então, vai ter um outro funcionário cobrindo, por exemplo, 516, tá? E aí, o sistema sempre vai respeitar esse funcionário e esse período, tá legal? E aí eu posso depois voltar no dia 21/3 em diante, até o final do mês, vamos colocar até 31/3 aqui. Eu posso falar que, de novo, o 511 volta a cobrir as férias dele. Então, eu já tenho aí 2 feristas trabalhando e cobrindo as férias. Tá bom? E aí, a partir do dia 1/4, na verdade, 1/4 já é o final dele, né? Eu poderia até mudar ali um pouco ali o período ali e de repente colocar até o próprio Adeli trabalhando. Então vocês podem estar colocando vários feristas para vários dias. Se eu quiser colocar 30 feristas, um cobrindo cada dia, não tem problema. Desde que coloque o dia trabalhado aqui certinho, funcionário substituto, o sistema vai estar respeitando. Tá legal? Então eu posso colocar não só 2 feristas, mas como mais feristas cobrindo as férias dele aí. Ok? Espero ter respondido a sua dúvida aí. Bom, deixa
Deixa eu ver aqui. O pessoal está com dúvida aqui quanto à relação à folga extra. O pessoal está com ainda dúvidas aqui de folga extra. Eu vou mostrar aqui, tá bom? Embora não seja dados os parâmetros de habitações, mas como tem aqui uma rotina que mostra nova folga, vou mostrar rapidinho aqui. Vamos pegar esse funcionário 539 aqui como exemplo, tá bom? Só para tirar a dúvida do nosso amigo ali. Você vai na aba de funcionários e folgas adicionais aqui, substituição, tá bom? Vamos colocar em empresa e filial aqui, a chapa dele, o 539. Eu preciso sempre definir o motivo por que eu estou colocando uma folga extra, se existe um pré-cadastro para isso aqui, tá bom? Então vamos dizer que esse funcionário me pediu uma folga extra para batizado, por exemplo, e aí eu vou informar aqui qual é a data que ele pediu. Então, por exemplo, ele tem folga aqui no domingo, dia 16, mas ele pediu o sábado também. Basta clicar no dia, ele fica de vermelho, tá? Mostra aqui, ó, tá vendo? Ó? Dias de preto é os dias disponíveis, de azul é o padrão e vermelho é a nova folga onde eu estou clicando. Bastou gravar, eu estou adicionando uma folga extra, uma folga a mais do que ele tem, com o motivo de batizado. Voltando aqui na nossa tela de parametrização, funcionário 539, vocês vão ver que ele já tem de vermelhinho aqui uma nova folga adicionada do dia 15. Legal? Espero que tenha respondido aí a sua dúvida com relação à folga extra, tá ok? Deixa eu ver se o pessoal tem mais alguma dúvida aqui para a gente tirar. Se o funcionário tem apenas 24 dias de férias, né? Preciso lançar oferista numa padrão para fechar o mês? Gente, isso aí é opcional, tá? O funcionário ele tem 24 dias. Eu não necessariamente preciso estar cobrindo. Se vocês não cobrirem, o que vai acontecer? Vai ficar faltando funcionário lá na escala, tá? Então, eu não preciso necessariamente colocar um ferista para cobrir. Se eu deixar apenas ele cobrindo 24 dias, no restante dos dias vai faltar funcionário. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Obrigado aí pela atenção de vocês. A gente aqui agradecendo e parametrizando. Muito obrigado. Eu agradeço aí por vocês estarem participando. Ainda tem muita gente com dúvidas com relação a folgas. Eu acredito que a gente vai falar também do webinar sobre folgas. Aí vai entrar bastante assunto sobre folgas extras, substituição, geração da sequência de folgas, que ainda tem muita dúvida, porque chega no final do ano, o pessoal precisa gerar essa sequência de folgas correta, né? Então, a gente, provavelmente, em alguma outra oportunidade de webinar, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, ok? Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não detalhar grupo de linha sem ter que adicionar um funcionário. Tá? Tem perguntas ainda referente à folga. Ele perguntou aqui se pode adicionar folgas com um determinado grupo de linhas sem ter que adicionar funcionário. Tem, tá? É uma outra rotina, uma outra funcionalidade. Eu vou estar pedindo para a gente estar fazendo um novo bate-papo webinar referente a folgas, e aí a gente vai tirar todas essas dúvidas de folgas, tá bom? Por enquanto, aqui sobre a tela de parâmetros e habilitações de funcionário, é isso aí sobre folgas, ok? O que mais aqui? Deixa eu ver se eu tenho um padrão de folga do domingo, posso criar outro padrão de folga do domingo com folgas adicionais. Uma outra dúvida aqui, eu tenho um padrão de folga com um domingo fixo. Ele pergunta se pode criar um outro padrão de folga com um domingo com folgas adicionais. Sim, pode, tá? Você pode criar uma sequência de folgas aí, com essas folgas adicionais aí, e adicionar para o funcionário aqui a partir dessa data de vigência, tá ok? Tem mais uma dúvida aí referente à folga. Eu vejo que o pessoal tem bastante dúvida aqui de folgas. A gente vai novamente fazer talvez um novo bate-papo aí referente só a folgas. Tá ok? Que mais? O afastamento feito nessa tela vai para ficha de conduta? Não, tá? Uma pergunta bastante interessante aqui, perguntando se o afastamento feito nessa tela vai para a ficha de conduta. Não, tá? O afastamento oficial, que é o afastamento da folha de pagamento, e aí depende também de parametrização para que aquele afastamento, aquele motivo de afastamento vá para a ficha de conduta do funcionário, tá legal? Esse afastamento da escala é uma rotina que o sistema te permite
para que eu não fique dependente totalmente da folha de pagamento para afastar um funcionário, tá bom? Espero que tenha respondido a sua dúvida aí. Tá ok? Travou o áudio? Não, acho que não. O pessoal está me ouvindo aí. O pessoal falando que não. O que mais aqui? Comigo que está fazendo as férias de outro. Uma outra dúvida aqui, com referente à sequência de folga para o funcionário ferista, né? Como fica a sequência de folga do funcionário que está fazendo as férias de outro? No exemplo que eu passei, o Ednei para fazer as férias da Deli, quando terminar as férias da Deli, o Ednei voltará para a sequência de folga padrão que ele estava antes de iniciar a substituição? Não, automaticamente não. Ele vai continuar com a sequência de folga, tá? O sistema não vai trocar a sequência de folga do ferista, tá bom, pessoal? Essa dúvida é bastante, bem interessante a sua pergunta. Então, aquela dica que eu passei, que o ferista precisa estar com a mesma data de sequência de folga do que vai cobrir as férias, para que não tenha problema na escala, acabou o período de férias do funcionário, o efetivo vai voltar para as férias, observem a sequência de folga do ferista, tá? Precisa ser trocado a sequência de folga, porque esse ferista ele pode estar indo cobrir férias de um outro funcionário. E aí você precisa verificar qual é a sequência de folga do outro funcionário, porque senão ele vai continuar naquela sequência de folga e a folga permanece com o ferista, tá legal? Eu espero que tenha respondido a pergunta de vocês, do nosso amigo aqui. Eu que agradeço aí a atenção, obrigado aí, o pessoal está agradecendo, eu que agradeço demais a participação de vocês. Uma outra dúvida do nosso amigo perguntando se tem algum problema em usar apenas o turno 1, não tem problema, tá? Se vocês utilizarem, parametrizar o funcionário, habilitar o funcionário para todos os turnos, pessoal, não tem problema. O que acontece é que o funcionário, o sistema, na verdade, não vai alertar. Tá? Então, se você estiver colocando um funcionário que trabalha de manhã e colocando ele à tarde, como eu parametrizei que ele pode trabalhar à tarde, o sistema não vai te alertar. Tá bom? O ideal seria ou um turno ou outro turno, tá bom? Então, não tem problema nenhum de usar apenas um turno ou de usar todos os turnos, tá? O que mais aqui? O pessoal estava já perguntando do próximo webinar, legal, é importante isso. A gente ainda não sei, tá? O departamento de marketing que marca esses webinários e os temas. Seria legal, interessante de vocês talvez pedindo novos temas ou sugerindo temas. Eu já vi que o pessoal tem bastante dúvida com relação a folgas, né? Então eu acho que já é um assunto legal para a gente estar conversando no próximo webinar. Tá? Sobre escalar mais, a gente ainda não tem, eu não tenho ainda nenhuma informação sobre isso. Sobre fazer um resumo da apresentação. Essa apresentação, pessoal, toda ela foi gravada, tá? A gente vai estar enviando esse material para cada um de vocês que participou, tá bom? Por isso que eu pedi até que vocês se identificassem com o nome lá, para que envie esse material para vocês, tá? Vocês vão receber esse material, essa filmagem aí, essa gravação para vocês, tá bom? Mais um amigo nosso está perguntando assim, qual será o problema de usar apenas um turno? Não tem problema nenhum, tá? Conforme eu falei, é até o correto, tá? Se ele trabalha só de manhã, só no turno 1, o correto é marcar só o turno 1, tá? Se eu escalar ele no turno 2, o sistema vai me alertar avisando que esse cara não é do turno 2, ele é do turno 1. Então, problema não tem nenhum, tá bom? O problema poderia ter se você colocar mais de um turno. Que tipo de problema? O sistema não vai fazer nenhum tipo de alerta. Então, eu corro o risco de colocar um funcionário que é de manhã, colocar à tarde, porque o sistema não me avisou nada. Já que eu defini que ele pode trabalhar em qualquer turno, eu vou correr esse risco. Tá? Esse seria, entre aspas, um problema. Mas colocar um turno só, problema nenhum. Tá bom? Mais uma dúvida sobre sequência de folga. Para 6 sábados e um domingo, sim, existe esse tipo de folga, existe essa regra. A gente vai voltar a falar sobre folgas, vamos fazer um webinar aqui sobre folgas. Tá legal? Obrigado aqui, aguardamos webinar específico sobre folgas. Legal, vou tá reforçando essa solicitação que vocês estão pedindo com relação a folgas. Eu vejo que tem bastante dúvidas, tá? Vamos ver se a gente volta a fazer um webinar aí
sobre folgas. Não sei se serei eu que vou ser o analista para passar. Se for, tenho um enorme prazer de passar para vocês aí com referente a isso, tá bom? Mais alguma dúvida aqui? Tem como receber material? Vocês vão receber, assim que eu terminar aqui o nosso bate-papo terminar, vocês vão receber esse material apresentado, tá legal? Aqui já, como sugestão, já passaram sobre escala diária, boa, também acho interessante de falar, tem bastante assunto ali para falar de escala diária, obrigado aí pela participação, pela sugestão. Tá ok? Sobre o rodízio, eu acho que o rodízio é um pouco mais complicado de se falar, porque cada empresa tem uma regra diferente de rodízio, e talvez a gente fale sobre uma ou outra e não atenda todo mundo, mas é uma sugestão, agradeço aí, tá bom? Rodízio de escala, mais uma aqui falando sobre rodízio, a gente pode pensar nesse assunto, vamos ver uma melhor maneira para estar conversando, que é aquilo que eu falei, cada empresa tem a sua regra de rodízio, talvez nem todos vão conseguir responder isso. Receber o material, vocês logo vão receber, tá bom? O próximo webinar não tem uma data ainda. Escala rodoviária, com certeza vai ter webinar de escala rodoviária. Não sei o assunto ainda, mas muito que provável terá também. Não sei se será eu que vou ser o analista, mas quem vier vai vir também. Agradeço aqui também, o pessoal está agradecendo, falando obrigado, dando parabéns, obrigado. Mais uma vez eu que agradeço. Apresentações anteriores. Eu não sei sobre a entrega, o envio do material anteriores, tá? Vou dar uma perguntada ao pessoal do marketing, que vocês estão querendo as apresentações anteriores webinários que ainda não deve ter recebido. Legal? Eu vou ver o que eu posso fazer quanto a relação a esse assunto, tá bom? Relatório de histórico de folga dos funcionários, eu tenho vários relatórios referentes à folga, tá? Eu tenho vários relatórios que mostram qual é a sequência de folga, quais são os dias de folga, mas é um assunto referente a folgas. Volto a dizer que a gente tenta colocar esse assunto no próximo webinar sobre folgas. Aí sim a gente mostra relatório, tá legal? Obrigado aí também. O que mais aqui? Agradeço aqui. Acho que tem todas as dúvidas aqui, a maioria foram retiradas, tá? Acho que não tem mais alguma dúvida. Tá legal? Alguma dúvida a mais, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Foi bastante claro, eu acho que foi interessante. Eu espero que o meu objetivo, que era de passar um pouco do meu conhecimento da tela para vocês, tenha sido alcançado. Eu espero que tenha agregado um pouco de valor para vocês. Tá bom? A gente vai já encerrar aí o nosso bate-papo do webinar. Tem mais alguma dúvida? Alguém queira perguntar mais alguma coisa? Eu posso encerrar? Legal, obrigado aí pelo apoio de vocês, pela participação. Foi realmente muito importante, achei que foi legal. A versão do módulo de escala de 2016 mesmo? A versão, sim, é do módulo de escala de 2016, sim. Tá legal? Mais alguma dúvida? A gente pode encerrar. Tá ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que tem mais dúvidas. Eu acho que a maioria tinha dúvidas da relação à folga, né? Então eu vou até sugerir um próximo webinar aí de escala urbana, a gente falar sobre folgas. O pessoal teve bastante dúvidas aí com relação a folgas. Eu acho que é válido a gente fazer um novo bate-papo aí. Teria enorme prazer de passar isso para vocês. Pessoal, eu agradeço de coração aí pela a participação de vocês, foi muito importante. Achei que bem legal. Obrigado aí por todos, por ter disponibilizado um pouco do tempo de vocês, que eu sei que é bastante correria. A empresa de transporte urbano, principalmente, corre muito. Obrigado aí pelos votos que vocês tiveram aí de confiança com minha pessoa, de estar passando esse conhecimento para vocês. E eu espero que a gente tenha uma nova oportunidade da gente conversar novamente, participar de um novo bate-papo aí do webinar, tá? De coração, mais uma vez, muito obrigado.
eu vou deixar aqui, vou mostrar para vocês aqui o meu e-mail aqui, tá? Tem o meu contato aqui embaixo, amauri.lima@bgmrodotec.com.br. Assim que eu puder, e vocês tiverem alguma dúvida, eu puder responder para vocês, terei enorme prazer de responder. Tem aqui os nossos contatos, os nossos telefones, tá ok? Muito obrigado aí pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado do nosso webinar e vamos nos encontrar numa próxima oportunidade aí. Mais uma vez, tenham um bom dia e vou dar como encerrado o nosso bate-papo aqui. Obrigado e bom dia a todos.